Pessoal, vocês acham que o Lula deveria ser preso antes das eleições? Conta para mim aqui nos comentários, porque diante do aumento recorde de rejeição e da volta de escândalos de corrupção ao centro das manchetes, parece que esse tema ele vai se tornar aí uma realidade em breve, viu? Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui dentro desse boletim. A avaliação negativa do governo cresce em vários setores e muitos analistas apontam que esse pode ser um caminho sem volta na disputa política e até mesmo até uma estratégia, né? Aí para o Lula realmente sair da linha aí da esquerda, não perder as eleições, vamos dizer assim, falando que foi o povo que tirou, né? Inventar alguma coisa. Então, muitas pessoas aí têm alguns comentários, algumas ideias sobre esse assunto do que pode acontecer. Ao mesmo tempo, o país acompanha com preocupação o estado de saúde do Jair Bolsonaro, que segue internado mesmo após uma decisão considerada histórica da concessão de 90 dias de prisão domiciliar determinada por Alexandre de Moraes. Para apoiadores do ex-presidente, a pergunta é inevitável. Se fosse um aliado do ministro, o tratamento seria o mesmo? Como se não bastasse, surgem sinais de um racha inédito dentro do STF. Uma divergência interna que pode trazer à tona informações e disputas que, segundo críticos, estariam sendo mantidas em sigilo há muito tempo. O cenário é de tensão máxima e pode impactar diretamente o rumo político do nosso país. Então é importante vocês acompanharem aqui. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital. É um enorme prazer ter vocês aqui junto conosco no canal. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui junto comigo, acompanhando essa análise política. E antes de seguir com essa análise, eu preciso de você, né? Eu peço para você que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, mas se inscreva agora para você não esquecer, porque talvez você não veja o nosso vídeo novamente, né? Talvez você não me encontre aqui de novo no YouTube. Por quê? O YouTube mudou as métricas, gente, e ele está favorecendo quem é inscrito para enviar o conteúdo. As redes sociais mudaram as métricas, está bem inflado também, né? É muita gente postando conteúdo o tempo inteiro, então essa distribuição de conteúdo para os telespectadores mudou. Então essas métricas podem fazer o quê? O vídeo mostrou uma vez para você, mas se você não se inscreveu no canal, ele pode entender que você não teve interesse no assunto ou no conteúdo e não te mostrar mais. E aí você vai falar, poxa, qual que é o nome daquela mulher mesmo? Não lembro, é Ana Paula, mas é do quê? Qual que é o nome do canal? Então se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas aí possível, escreve sua opinião, interage comigo aqui nos comentários. A participação de cada inscrito, gente, fortalece esse espaço para debate, tudo bem? E vamos começar aqui com o vídeo da decisão do Moraes, que liberou o Bolsonaro por 90 dias, né? Então vamos falar da soltura de Bolsonaro. O STF, né, libera aí o Bolsonaro, porém o mesmo segue internado ainda sem previsão de alta. E eu vou trazer o vídeo que está aqui, que o jornal Metrópolis trouxe a respeito dessa notícia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ouvir um trechinho aqui do de Moraes vídeo. Concedeu a Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, alvará de soltura para cumprimento de prisão domiciliar por 90 dias. Com a decisão, o ex-presidente aguarda, agora, autorização médica para seguir com o tratamento da broncopneumonia em casa. Bolsonaro, no entanto, só deve deixar o hospital na sexta-feira, em razão do ciclo de antibióticos, segundo integrantes da equipe médica do ex-presidente ouvidos pelo Metrópolis, por meio da coluna Igor Gadelha. O último boletim do Hospital DF Star não indica data para a alta. Bolsonaro deixou a unidade de terapia intensiva na noite de segunda-feira, após internação iniciada no dia 13. Ele segue em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral e realiza sessões de fisioterapia respiratória e motora. No alvará, Moraes autorizou a prisão domiciliar temporária por 90 dias, contados a partir da alta médica, com o objetivo de garantir a recuperação completa do ex-presidente. A suspensão Pessoal, então vocês viram aí a decisão do Moraes, né? Então, após muita pressão, a soltura do Bolsonaro veio. Pode ser que seja prorrogada, mas por enquanto é 90 dias a contar da alta. Ele ainda não tem previsão de alta, a gente segue acompanhando e assim que tiver novidades eu trago aqui para vocês. Enquanto isso, reunião fechada no STF expõe racha, divergências dentro, né, desse grupo aqui de ministros. Então eu vou trazer para vocês a matéria que também veio pela CNN Brasil. A ala do tribunal cobra que o Fachin, né, da ação coordenada para defender ministros explicitamente. Presidente tem pregado autocontenção e reflexão
dos colegas. Então, uma reunião realizada de portas fechadas no STF no dia 12 de março ampliou as divergências, gente, aí que estão ocorrendo entre os ministros, né? Eu vou mostrar aqui o trecho da matéria, a gente vai ler juntos, e eu quero saber sua opinião a respeito desse assunto. O que vocês acham? Será que realmente, né, o STF rachou de vez? Será que tem conserto? Será que não tem conserto? Vamos ver o que a matéria trouxe, porque aqui mostra que isso ampliou a divergência entre os ministros sobre como conduzir a crise causada pelo avanço das investigações e pelas revelações do caso do Banco Master, e aprofundou a racha interna no tribunal. O encontro foi solicitado pelo Gilmar Mendes ao presidente da corte, e minutos depois do início da reunião, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin se juntaram ao decano e ao presidente do STF. Parte desses ministros tem cobrado de Fachin que, desde o ano passado, o maior empenho na defesa dos colegas que estão no noticiário por supostas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, em especial Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, e a cobrança, porém, não surtiu efeito. O Fachin mantém a pregação por autocontenção da STF e reflexão por parte dos seus integrantes, evidenciando as divergências sobre a forma de conduzir a crise. E os discursos do presidente do tribunal são vistos como indireta aos colegas e têm incomodado ministros. 2 dias antes da reunião, Fachin afirmou durante o evento que o saudável distanciamento dos magistrados entre as partes envolvidas e os interesses em disputa é condição essencial para garantir justiça social. 4 dias após o encontro, o presidente do STF disse que o tribunal deve buscar autocontenção e que a Constituição Federal não pode ser usada como cardápio de argumentos disponível para defender qualquer decisão ou tese de interesse. Gente, na reunião do dia 12, os ministros reforçaram um pedido antigo para que Fachin lidere o movimento no tribunal para dar uma resposta à crise em nome de todos os ministros. A avaliação é a que cabe ao presidente coordenar as pautas do tribunal e não apostar em uma pauta individual, uma referência ao Código de Ética, principal proposta da presidência de Fachin. Moraes, Gilmar e Toffoli já se manifestaram publicamente contrários à implementação da proposta defendida por Fachin para ministros de tribunais superiores. E dias após a reunião, ministros que participaram do encontro tomaram decisões que representaram reveses aos deputados e senadores que defendem o avanço das investigações sobre o Master e sobre as eventuais relações de ministros com Vorcaro. Na própria quarta-feira, Zanin rejeitou um pedido do deputado Rodrigo Hollenberg para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master, e o ministro concluiu não haver comprovação de que houve omissão de Hugo Mota diante do pedido dos deputados. Uma semana depois, Gilmar anulou a decisão da CPI do crime organizado, que aprovou aí a quebra dos sigilos fiscais e bancário do Fundo Arlen, que comprou participação no resort da família de Toffoli. No mesmo dia, Dino determinou que em um prazo de 5 dias, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI e do INSS, que tem promovido uma ofensiva sobre o Master, prestasse esclarecimentos sobre possíveis irregularidades na indicação de emendas parlamentares. Então, segundo o despacho, 2 deputados apontam que Viana destinou 3,6 milhões de reais à Fundação Oasis. A entidade é descrita pelos parlamentares como braço social da Igreja Batista da Lagoinha, que é alvo da apuração da CPMI e do INSS, buscando contornar o isolamento na defesa da implementação de um código de ética diante da pressão de uma ala do tribunal. Fachin procurou outros colegas para tentar aliviar o desgaste de imagem causado pela crise do Master. O presidente do STF articulou com ministros da segunda turma para que o julgamento sobre a prisão de Vorcaro chegasse rapidamente a um resultado. A costura do presidente do tribunal com os ministros surtiu efeito e o colegiado formou maioria para referendar a decisão de Mendonça e manter a prisão do banqueiro em 47 minutos. Apesar de não integrar nenhuma das 2 turmas do STF, o Fachin procurou ministros do colegiado para pedir que votasse o mais breve possível, e o presidente buscava, com isso, atenuar o desgaste do tribunal e evitar que houvesse especulações durante uma semana sobre o que o colegiado decidiria. Então a gente vê aqui uma racha, né, dentro do STF, e isso preocupa bastante os ministros, principalmente os envolvidos, como Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli. A gente vai acompanhar de perto e eu quero saber a sua opinião. Enquanto você comenta,
Vou trazer aqui, olha só, vamos prestar atenção nessa matéria que a Jovem Pan trouxe, esse trecho de vídeo curto, mas eu quero mostrar aqui para vocês e me fala aí o que vocês acharam. Claras, transparência, não só no Supremo, mas começando com o Supremo. Eu trago um discurso que você fez recentemente na Faculdade de Direito da USP, né, no Largo São Francisco, em apoio à criação de um código de conduta no Supremo Tribunal Federal, no STF. O movimento é o Ninguém Acima da Lei. Como prosperar esse código de ética? Olha, eu estou animado. Na verdade, a história do Código de Ética surgiu, para relembrar, por parte do próprio presidente do Supremo, ministro Fachin. O que a gente entendeu é que precisa de uma mobilização da sociedade, né? A sociedade civil organizada, que não tem nada a ver com empresários apenas, a sociedade civil organizada está incomodada, está revoltada até ao ler correto ou incorretamente, notícias que mostram certos abusos aqui e acolá. Eu até falo muito, Bruno, que não é que as pessoas estejam apáticas no Brasil, longe disso, elas estão muito incomodadas sem saber como externalizar isso, é difícil. Então, o que eu quero com o Código de Conduta, a gente quer dar um apoio explícito da sociedade para que se coloque regras claras, transparência, não só no Supremo, mas começando com o Supremo. Aliás, naquele dia, eram todos os tribunais superiores, militar, eleitoral e tudo mais, para ter um Código de Conduta. Eu quero transparência, só isso. Eu me perguntava e pergunto novamente, por que não? Eu não entendo muito por que não. Faz um código de conduta. Eu não sei se alguém está tendo desvio ou não está. No momento eu não sei. Eu só sei que um código de conduta ajudaria. Como o ministro Fachin deu essa pista, a gente falou, vamos apoiar, porque é isso que a gente quer. Transparência, só isso. Coloque regras claras, transparência. Gente, e aí, né, quando a gente percebe os ministros que foram contra, a gente já dá para ter uma noção do porquê, né? O que causou essa situação. Então, esse código de ética, gente, regras claras, por que você seria contra isso? Na minha cabeça não faz sentido, na sua faz? Conta para mim um pouquinho a sua opinião. Enquanto isso, gente, vamos especular aqui, porque Lula pode desistir das eleições pelo péssimo desempenho. Vocês acham que o Lula desistirá da eleição agora esse ano porque ele sabe que irá perder, ainda mais é o que as pesquisas mostram, ou vocês acham que tem outra estratégia? Qual que é a sua opinião? Olha só essa matéria que saiu no jornal Poder 360, gente, e que mostra a desaprovação de Lula, que vai a 61%. É a maior em 2 anos. E vocês viram que eu estou trazendo matérias de vários jornais, né? Jornais esquerdistas, jornais neutros, jornais mais de direita, não importa. São de várias ideologias, de vários tipos de visão e percepções diferentes e todos falando a mesma coisa. E aqui, o jornal Poder 360 trouxe a desaprovação de Lula vai a 61%, é a maior em 2 anos. Uma pesquisa do Poder Data, agora é a Poder Data, hein? Mostrou que esse é o maior percentual já registrado para reprovação ao desempenho pessoal do petista desde março de 2024. Os que aprovam o governo somam apenas 31%. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos de idade, chega a pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição presidencial, desaprovado por 61% dos brasileiros. É a maior taxa já registrada desde março, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas binárias, se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como do governo, e a avaliação de que os eleitores fazem do petista é pior do que a que fazem do governo como um todo. No caso da administração federal, 57% desaprova e 37% aprova. Os dados são da pesquisa do Poder Data, realizada do dia 21 a 23 de março de 2026, e o governo é mais bem avaliado do que o próprio Lula. Então, Lula, gente, olha isso. Saiu aqui. Vocês viram que não é a gente inventando, por isso que eu gosto de compartilhar a matéria, porque muita gente fala, você está inventando, você está trazendo coisa que você não gosta do governo. Gente, eu estou trazendo as matérias, as informações e trazendo a minha opinião em conjunto. E isso daqui é o que tá para todo mundo ver, só não vê quem não quer, porque até matérias, como eu disse, né, até jornais esquerdistas estão postando. Não tem como discordar ou ocultar a informação de tão escandalosa que tá, de tão explícito, de tão descontente que o povo brasileiro está.
E aqui uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é sobre o jornal O Tempo Política. Lulinha fez viagem à Finlândia bancado por amiga lobista com diária de R$ 37 mil. Isso é o que diz o site, hein? Ó, de novo, aí for falar, você tá falando do filho do Lula, você tá falando... Não. Eu estou trazendo a matéria, são os fatos estão aqui, gente. Filho de Lula estava acompanhado de Roberta, ambos são investigados por possíveis relações com o careca do INSS. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do Lula. Ele fez uma viagem por países como Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, em janeiro de 2025 com sua família, para ver a aurora boreal e outras atrações turísticas. A informação é do portal Metrópolis. E todas as despesas do filho do presidente Lula e de seus familiares, sabe por quem foi bancado? Pela lobista Roberta, que fazia aí a intermediação entre ele e o empresário lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que está sendo investigado pela fraude que fizeram dentro da Previdência. Então, que vínculo é esse, né? De acordo com o portal, a viagem toda teria custado cerca de R$ 300 mil para cada família e foi organizada pela influenciadora Marina Manteiga, filha de Guido Manteiga, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma Rousseff. Então, a Marina atua no ramo de turismo de luxo com foco na elaboração de experiência exclusiva para seus clientes. E Lulinha e os demais passageiros chegaram à Europa aqui nos voos. Então, aqui a matéria é enorme, eu não vou ler toda, mas é só para vocês verem o que a mídia está trazendo. E isso traz o quê? Um desgaste maior ainda para o governo do Lula. De novo, Lula sendo envolvido em escândalos de corrupção. É o irmão no Sindinap, é o filho também em questão dos descontos indevidos dos aposentados. Então, gente, tá aqui. A mídia não perdoa e tá expondo o governo mesmo. E aí, olha só, vou trazer aqui também para vocês sobre o Mendonça, que manda leiloar carros de luxo do careca do INSS. Olha só, o jornal Metrópolis trouxe aqui o trecho da matéria. 12, dole 3. O ministro do STF, André Mendonça, mandou leiloar 10 carros de luxo apreendidos na Operação Sem Desconto, que investiga a chamada farra do INSS. O magistrado também determinou que outros 6 carros sejam usados pela Polícia Federal, a exemplos de operações e serviços de vigilância. Essa decisão de caráter sigiloso foi obtida em primeira mão pela minha coluna aqui no Metrópolis. A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, ficou conhecido como o careca do INSS, e também a bens do empresário Maurício Camisotti, da esposa dele, e de outros investigados na Operação Sem Desconto. Entre os carros que irão a leilão estão modelos de alto padrão, como Porsche 911, Panamera e Taycan, além de uma Lamborghini Urus, avaliada em R$ 2 milhões, e uma BMW M3. Já entre os veículos que serão destinados à Polícia Federal estão uma Land Rover Velar blindada e uma BMW X1, avaliada em cerca de R$ 286 mil. Segundo a Polícia Federal, a medida busca evitar a depreciação dos veículos e, dessa maneira, preservar recursos que podem ser usados para ressarcir os cofres públicos. O ministro André Mendonça afirmou que a venda... Pois é, pessoal, o que vocês acharam disso, hein? Conta aí para mim nos comentários também, porque eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, para encerrar o boletim, tem gente perguntando do Maduro, né? Ele vai ao tribunal em Nova York. Então, aqui a matéria também trouxe, deixa eu compartilhar aqui com vocês, saiu que o Maduro, ele volta ao tribunal de Nova York agora nessa quinta-feira. Então, vamos mostrar aqui para vocês, gente, para que vocês possam aí acompanhar junto comigo. Deixa eu compartilhar a tela aqui também, que eu sempre gosto de mostrar a matéria, né? Principalmente para aqueles que duvidam da informação. Então, vocês vão ver aí na mídia, Maduro volta ao Tribunal de Nova York na quinta-feira. A audiência ocorre em um momento em que Washington fortalece com cautela seu relacionamento com Caracas. Então, a defesa do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, tentará obter a rejeição da denúncia de tráfico de drogas nessa quinta, dia 26 de março, em um tribunal de Nova York. A audiência ocorre em um momento em que Washington fortalece com cautela seu relacionamento com Caracas. Uma das questões centrais do processo judicial será provavelmente quem arcará com as despesas legais do ex-presidente e sua esposa, e o governo venezuelano tenta efetuar esse pagamento, mas para isso o advogado de Maduro deve obter uma autorização do governo americano devido às sanções impostas por Washington contra a nação rica em petróleo. E Polack argumenta que tal exigência viola o direito constitucional de Maduro
a representação legal e exigiu que o caso fosse arquivado por motivos processuais. Maduro, que governava a Venezuela desde março de 2013, foi deposto em uma operação americana em 3 de janeiro. Ao longo desses anos, enfrentou acusações de fraude em suas 2 reeleições. Preso no Metropolitan, no Brooklyn, uma penitenciária federal conhecida por suas condições extremas, Maduro permanece sozinho em uma cela sem acesso à internet ou a jornais e chamada por alguns de presidente. Nos corredores, passa o tempo lendo a Bíblia, de acordo com uma fonte próxima ao governo venezuelano. Tem permissão para se comunicar por telefone apenas com sua família e advogados, por um tempo máximo de 15 minutos por chamada, segundo essa mesma fonte. Eles estão muito bem, fortes, muito bem, animados e cheios de força, afirmou na segunda-feira Nicolás Maduro, filho do líder deposto. E vamos ver um presidente esbelto e atlético que se exercita todos os dias, acrescentou o parlamentar. Então ele é prisioneiro de guerra, né? Maduro, de 63 anos, declarou-se inocente das acusações de tráfico de droga nos Estados Unidos e alegou ser um prisioneiro de guerra durante uma audiência em 5 de janeiro. Ele é acusado de se aliar a movimentos guerrilheiros, principalmente da Colômbia, designados como organizações terroristas para Washington. Além disso, é indiciado por se associar a cartéis para enviar toneladas de cocaína para os Estados Unidos. E segundo seu advogado, a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, responsável pela aplicação das sanções, autorizou em 9 de janeiro que recebesse pagamentos destinados à defesa jurídica, tanto de Maduro quanto de sua esposa. Então, gente, tá aí, vamos acompanhar. Então, acompanhe o canal, né? Fique com a gente, porque amanhã eu trago tudo em detalhes para vocês do que vai acontecer nesse julgamento. Então, um beijo, até logo.